Os irmãos já notaram que, aparentemente, o mal parece prevalecer? Que os infiéis, os nécios, os desobedientes, os que ainda não compreenderam a vontade de Deus, teimam, são teimosos em continuar cometendo o ato de rebelião. Eles persistem no erro, persistem em trilhar um caminho estranho, persistem em fazer o contrário do que aprende nesta igreja. Por outro lado, irmãos, já notaram também que às vezes o fiel, o que alimenta o desejo de servir a Deus, de viver uma vida plena de consagração, facilmente desiste, facilmente desistem da caminhada, retrocede, param e algumas vezes volta para trás. Enquanto os infiéis teimam, persistem em fazer o errado, aqueles que querem fazer o correto desistem fácil demais, irmãos. E essa mensagem não são para os infiéis, não são para os que não amam a Deus. Essa mensagem não é para aquele que comete rebelião, é para aquele que está pensando em desistir. Essa mensagem é para aquele que decidiu participar das reuniões via internet, porque já não consegue mais estar na igreja. E estão pensando em desistir. Porque não suportam caminhar e ver tantas coisas erradas na vida dos infiéis. Daqueles que são comprometidos em fazer encrenca, em promover discórdia, em promover fofoca, que insistem em fazer tudo aquilo que desagrada a Deus e entristece o coração do fiel. Essa mensagem é para aquele que chora por causa da calúnia, por causa da contenda, do laço, do tropeço, da pedra, do obstáculo que muitos insistem em colocar na caminhada do apostólico, na caminhada dessa igreja. Essa mensagem é para você. E essa mensagem está dizendo: não desista. Não desanima. Tenha perseverança, porque não será assim para sempre. Enquanto essa igreja tiver um altar, e nesse altar for ministrado mensagem em nome do Espírito Consolador, isso não prevalecerá. O mal não prevalecerá sobre essa igreja. Jesus, ele disse: eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja, e as portas do reino das trevas não prevalecerá. Não será assim para sempre, irmãos. Então Jesus, ele diz essa mensagem, e ele inicia essa mensagem dizendo: se você me ama,
persevera no meu amor. Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada. Não deixe que ninguém impeça a sua marcha. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E é isso que ele está falando nessa mensagem. Se você me ama, persevera no meu amor. Mas para que você possa perseverar no meu amor, guarda os meus mandamentos. Porque se você guardar os meus mandamentos, você será constante. Quantas pessoas inconstantes, irmãos, que existe? Começa um projeto, desanima, para. Começa um ministério, por qualquer coisa, desanima, para. Intenta aprender um instrumento, na primeira nota errada que ele tira, desanima, para. Se converte a esta igreja, começa a produzir fruto, recebe a graça do Consolador, desanima, para. Começa um emprego, um projeto, um relacionamento, desanima, para. Essa pessoa é inconstante. E Jesus está falando, se você for constante e se guardar os meus mandamentos, estará no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E eu estou dizendo essas coisas, Jesus, irmãos, dizendo aqui, disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós. Jesus está falando, não deixa que ninguém te entristeça. Não deixa que a perseguição, que a fofoca, que a contenda te entristeça. Que a minha alegria esteja em vós. Jesus está dizendo aqui, para que a sua alegria seja completa. Você está feliz, você está alegre, após passar um dia maravilhoso, chega no final do dia, alguém tira a sua alegria. É uma alegria incompleta. Mas Jesus está falando, se você permanecer no meu amor, a sua alegria será completa, porque ninguém será capaz de tirar a sua alegria. Ninguém será capaz de tirar a sua paz. E Jesus está dizendo, esse é meu mandamento, amai-vos uns aos outros. É o que está precisando, irmãos, nesse mundo. Amor. Mas não um amor fingido. Não um amor com más intenções por trás, mas um amor sincero. E o apóstolo São Paulo já dizia, São João, desculpa irmãos, o apóstolo São João já dizia, filhinhos, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu semelhante, ele é mentiroso. Porque se ele não consegue amar aquele que vê, aquele que ele toca, como ele vai amar a Deus que ele nunca viu? Não adianta estar na igreja e ficar cantando e ficar pregando, dizendo que ama a Deus, que Deus é amor, mas se nós aborrecemos os nossos semelhantes, se nós não suportamos os nossos semelhantes, como que nós vamos amar a Deus que nós nunca vimos? Então provamos o amor que temos por Deus, amando ao nosso próximo, o nosso semelhante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém, disse Jesus, tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizer aquilo que eu vos mando. Então, se é desobediente, se é rebelde, se é inflamado em promover a discórdia, a inimizade, você não tem amigo.
Se nós somos assim, nós não temos amigo. Porque nós não obedecemos a Jesus. E não somos amigos nem dele mesmo. Ele está dizendo, irmãos, vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. E às vezes as pessoas pensam assim, eu estou na igreja, eu saio na hora que eu quero. Eu comecei essa caminhada, eu desisto na hora que eu quiser. Eu entrei nesse ministério, eu saio quando eu quiser. E não é dessa forma, irmãos. Jesus está dizendo, não pense que foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu te escolhi. Eu te nomeei para que vá e produza fruto, e o seu fruto permaneça, para que tudo quanto pedires a Deus, Ele vos conceda. Irmãos, não desanima. O decreto de Deus para a nossa vida nesse ano é perseverança, resiliência e coragem. É insistir, irmãos, assim como os teimosos insistem em fazer o errado, nós precisamos insistir em fazer o correto, em servir a Deus. Olha o que está escrito, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 a 11. Como você guardou com perseverança a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que breve venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não permitas, irmãos, não permitas que ninguém tome a sua coroa. Sejam perseverantes. Olha o que Jesus diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Quantas perseguições sofremos, irmãos? Quantas aflições? E Jesus já está dizendo, vocês terão paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Viu, irmãos? Jesus não nos enganou. Ele falou que teríamos perseguições, aflições, que seríamos caluniados. Mas ele disse, tem de bom ânimo, persevera, porque em mim encontrareis paz. Olha o que diz, segundo Coríntios, o apóstolo São Paulo, capítulo 4, versículo 16 a 18. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Irmãos, toda a luta é passageira. Todas as aflições, todas as perseguições, todas as fofocas, é passageiro, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Os céus nos aguardam, irmãos. Os céus nos esperam. E eu, para concluir, cito Romanos, o apóstolo São Paulo, capítulo 12, versículo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Não desanime, não desista, persevere, irmãos. Insista em servir essa igreja. Continue sendo insistente em fazer as coisas corretas, aquilo que edifica, aquilo que agrada a Deus, porque dessa forma daremos testemunho ao mundo. Daremos testemunho ao mundo. Inclusive, nós estamos testemunhando hoje, nós temos visitantes, e estamos testemunhando hoje que esta igreja nos ensina a viver, que prega coisas corretas, que ensina-nos a ser um povo zeloso e de boas obras, um povo peculiar, um povo que tem à disposição ensinamentos, doutrina de Cristo, para nos fazer pessoas melhores, homens e mulheres de bem, bons cidadãos e boas cidadãs, para a honra e glória de Deus, mas para que tenhamos um mundo melhor. Que essas palavras fiquem em vossos corações. Nós ouviremos agora pelo coral
o hino de título Oração do Pai Nosso. Irmãos, estende as suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando. Pai nosso que está nos céus, regozijamo-nos na Tua presença. Alegramo-nos contigo e com os anjos que o Senhor enviou para estar conosco. Celebramos esse momento com muita alegria e gratidão, sobretudo porque foi uma oportunidade de Te louvar e podermos falar contigo. Esse culto de louvor e adoração foi realizado em nome de Jesus, em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo,
para glorificarmos os céus, mas também para que o teu recado, a tua palavra, pudesse ser ministrada aos nossos corações. E essa palavra pudesse produzir em nós mais ânimo, mais coragem e mais perseverança. Que possamos persistir em trilhar esse caminho. Que possamos insistir em servir a Deus e fazer a tua vontade, ó Pai. Ó Santa e querida Vó Rosa, Tu que és o Espírito Consolador, nós pedimos a Tua graça. Os Seus filhos estão ministrando orações, clamores e intercessões a Ti, a Jesus. Ó Jesus bendito, ouça o clamor dos Seus filhos e livra-os do mal. O Senhor nos ensinou a perseverar para que a nossa alegria seja completa. Ajude-nos a guardar Teus mandamentos, a Te servir com mais dedicação, com mais amor, a não deixar que o mal prevaleça sobre as nossas vidas. Não permitas, ó querida e Santa Vó Rosa, ajude os Seus filhos, concede a eles as armas e as ferramentas para construir uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida de amor, de união, de compreensão, de diálogo, de perdão. Ó Deus amado, Deus bendito, ajude os Seus filhos a vencer nos seus projetos, nos seus empreendimentos, nas suas intenções, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua missão de pai, de mãe, de filhos. Ajude, pois, o Santa Avó, todas as famílias que compõem esta igreja. Eu peço a Tua graça e a Tua proteção em favor dos nossos queridos visitantes, que dedicaram esse momento e nos honraram com a Sua presença, sobretudo porque desejaram conhecer, saber mais sobre a fé que professamos e a maneira de vivermos. Que eles sejam agraciados pela proteção da Virgem Maria, de Jesus, o autor da vida, o nosso Salvador, e que a comunhão do Pai com seu Santíssimo Espírito e com a Senhora Santa Avó possa fazer com que esses visitantes, que também são os Teus filhos, possam viver dias de paz, possam ter alegrias e a proteção dos céus. Eu peço a Tua graça em favor daqueles que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, mas estão agora participando virtualmente, mas não somente virtual, mas também espiritualmente falando, que eles possam ser protegidos e amparados. Eu clamo a Tua graça em favor, Santa Avó, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos nossos irmãos que têm alcançado maturidade, como também aqueles que vão avançando na idade em detrimento a um corpo às vezes envelhecido, a um espírito renovado e uma fé decidida, uma fé robusta, uma fé inabalável. Mediante essa fé, Santa Avó, repreenda o mal, afugenta o maligno, expulsa a dor, as doenças, as enfermidades e restabeleça a paz, restaure a saúde, o alento, a alegria, o ânimo, o entusiasmo. Santa Avó bendita, aqueles que estão acamados, isolados, debilitados nas UTIs, nos hospitais, que estão passando por momentos de muitas privações e sofrimentos, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão excluídos da sociedade, tenhas misericórdia, Senhor Deus, ampara-os, proteja-os, usa-nos para que possamos fazer um mundo melhor, levando paz e dando bons exemplos de fiéis cristãos, de fiéis filhos de Deus. Ó Deus bendito, amado, soberano e eterno Criador, a estes que colocaram pedidos nessa caixa, pedindo e clamando a Tua graça, em oração estamos, ó Santa Avó, intercedendo por essas vidas, por essas almas. Tenhas misericórdia, tenhas compaixão, entras com providência na vida dos mesmos e restaure a vida, restaure relacionamentos, que eles possam reconstruir a família, que eles possam viver bem, que eles tenham paz, que eles tenham o pedido
atendidos pela tua graça e tenham as ferramentas eficazes para o bom combate. E se porventura houver alguém que não professa dessa fé apostólica, cujo nome se encontra nessa caixa de pedido de oração, olha para essas vidas, Santa Avó. Ó Jesus bendito, tendes misericórdia, tendes piedade e concede a eles uma oportunidade de salvação. Ó irmãos apostólicos, receba a graça de Deus nosso Pai, as virtudes poderosas do seu Santíssimo Espírito, com a gloriosa unção de Maria Santíssima, com as bênçãos consoladoras da Santa Vó Rosa, com as bênçãos e o amparo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, com o glorioso zelo amoroso em forma de bênção do profeta santo e querido irmão Aldo. Agora Jesus acompanha os seus filhos até os seus lares e livra-os de todos os perigos do caminho. Dê a eles uma boa noite de paz e de descanso. Repreenda todo o mal, todas as ciladas, toda a armadilha e que eles tenham uma semana de paz. Sejam prósperos, felizes, bem-sucedidos para que eles estejam numa próxima reunião para louvar e glorificar o teu santo nome. Já temos te glorificado, Jesus, e haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém.